Ele quer ensinar coisas mais profundas do que aquilo que ele já ensinou. Ele vem falando um pouco antes, você lê, de Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, de uma comparação de Cristo, o sacerdócio de Cristo com Melquisedeque, e de fato é um assunto bem difícil de se entrar, e ainda hoje é, e assim ele percebe que a audiência dele, que era a igreja, não está pronta para alguns assuntos que ele, como professor, como pastor daquela igreja, talvez, possivelmente pastor dessa igreja, gostaria de entrar. Então ele começa, no versículo 11, na verdade, ele diz, né? A esse respeito temos muitas coisas que dizer, os assuntos tratados antes, a saber o que você deve sacerdócio. Mas elas são difíceis de explicar. Eu tenho muita coisa para dizer a respeito desse assunto, mas eu não sei como explicar para vocês. Sabe quando o pai tem que ter aquela conversa com o filho, com a filha, a respeito das relações humanas, né? De como uma pessoa vem ao mundo, você tem que sentar e ter aquela conversa, né? E aí você tem que ter certeza de que ele ou ela não está nada para aquilo, né? Senão, você vai ter que falar que o passarinho, que uma sementinha de abóbora, né? Na barriguinha da mamãe. E as crianças tem um tempo que elas têm que ouvir esse tipo de história mesmo. Porque existe um tempo da infância. O autor aqui, em todo o tempo que ele vai falar, ele não negligencia que o leite é necessário. O leite é importante. O leite é importante, né? No começo da vida humana. Muito importante. Para o desenvolvimento, mas chega uma hora que há o desmame. E a criança vai começar a comer um alimento sólido, né? Então, eu fiz essa analogia com a conversa porque a gente precisa saber quando está pronto, porque ele viu aqui que as pessoas não estavam, nesse mundo estavam prontos para este assunto. Mas o problema é que já era para estar prontos. O problema aqui é que ele quer entrar no assunto que a igreja, com a qual a igreja na carta, já era para estar pronta para saber. Então, esses versículos vai nos fazer perguntas e vai nos colocar algumas situações, né? Em nossas vidas particulares, né? Esses dias a Marlene colocou assim lá no, acho que foi no grupo, no particular dela, não sei, mas ela gosta bastante desse versículo, ela sempre está repetindo, sempre colocando, repostando. Clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes, né? Jeremias, o Senhor falou isso para Jeremias e para Jeremias falar isso para o povo, né? E não é uma contradição com essa palavra, porque o povo que está clamando por alguma coisa está pedindo respostas, está querendo saber alguma coisa, né? Então está clamando. Aquele clama a mim não é clama por um bem material, né? Não é clama a mim. Você tem que ter sede de Deus, né? Tem que ter sede de saber a respeito de Deus, e Ele vai corresponder a este clamor, Ele corresponde a este clamor, né? Então ele diz: porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. E aqui já é uma acusação, né? Aqui ele já passa por campo de uma acusação direta para ele falar assim: vocês. Não é que a palavra seja tão difícil, não é que o assunto seja extraordinariamente difícil. Ele é difícil para nécios, ele é difícil para neófitos, ele é difícil para quem está chegando, ele é difícil para os infantis, ele é difícil para quem não aprendeu ainda. Mas ele está falando de uma classe que já devia ter passado por isso, né? Você não tem que se sentir ofendido com essa palavra, no sentido de, mas então não. É porque nós temos que ver em que fase estamos na nossa vida com Cristo. E a palavra dele não volta vazia, não é igual. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é: quanto tempo eu estou com Jesus? E o que eu já aprendi? O que eu já aprendi nessa igreja, nos estudos e com as palavras pregadas aqui neste púlpito? Será que eu estou condizendo com aquilo que Deus quer da minha vida? Você vai fazer um curso. Eu falei muito de curso essa semana com meu filho. Vai fazer curso e tal. E aí conversei com o Thierry também de curso, nosso funcionário lá. O Thierry falou que não é. Não sou professor de curso não vou usar, não sei o que e tal. E a gente discutindo sobre isso e tal. Mas eu falei para ele: mas o curso tem duas coisas importantes. Primeiro,
se você deu importância ao curso que você fez, já fez na sua vida, e se você colocou ele em prática. Ele falou, eu fiz um curso de computação, não sei o que, hoje eu não sei nem fazer uma planilha. Então, mas isso é com todo mundo. É com todo mundo. Se você fizer um curso, seja lá do que for, qualquer área, pegar o seu diplominha e botar numa gaveta, ou até mesmo na parede para exibi-lo, você não vai exercer com excelência aquilo que os professores do seu curso ministraram na sua vida, em primeiro lugar. Segundo, como é que você fez esse curso? Porque tem curso que você faz e que lá na frente você pega o diploma tipo, de qualquer jeito, né? Então o curso, o dono do que a gente vendeu o curso fala assim, ó, você tem que estudar 3 vezes por semana. Eu te dou 3 aulas por semana, tá? E aí ao longo de 1 ano, você vai estar pronto para. Aí 2 pontos, aquilo que ele disser. A pergunta que vai ser feita, você foi nas 3 aulas? Como você levou a sério esse curso? Você foi nas 3 aulas que tinha nesse curso ou você faltou em 2 delas, em 3 delas, em 1 delas, porque você realmente achou que isso aqui eu recupero depois? Depois eu pergunto para o coleguinha, depois eu pego o caderno, depois eu entro na internet e baixo o conteúdo. Mas você não esteve naquela aula presencialmente, você não esteve. Então, é o quão a sério eu levo as coisas. Quando ele fala tardios, a culpa é da audiência mesmo. É dos receptores dessa carta. Ele está dizendo exatamente isso. Vocês são tardios, né, em ouvir. Né? Existe uma lerdeza em vocês. Ele está dizendo que vocês não querem mesmo ouvir. Parece que vocês estão... Sabe, eu tenho preguiça de ouvir. Isso, nossa, que aula chata. Que aula entediante. Sabe quando você vem para o culto, mas quando acaba o louvor você já quer ir embora? Né? Ó, quem vai pregar hoje é o pastor Eduardo. É chato, meu Deus. A oração dele é assim, sabe? Daquela às vezes, o nosso princípio já está assim, né? Porque eu como alvo que eu estou aqui, né? Você vai pensar que eu sou Douglas, também não vou falar dele. Porque a gente julga, né? Às vezes antes de começar, antes de Deus começar a falar, eu já quero ir embora, né? Porque parece que eu já vim, já bati o cartão, só falta falar para alguém assim, bate o cartão na saída, né? Você já viu que eu estou aqui, já fiz os louvores, essa parte que me interessa do culto. E o culto todo ele é importante. Porque quando eu brinquei aqui de fazer a coreografia, eu sei fazer essas dancinhas de louvor, porque eu participei da comunidade, o pessoal era muito alegre, feliz, ficava, né? Mas em tudo a gente aprende na igreja, né? A gente fala assim, puxa vida, eu quero aprender a ser feliz assim, eu quero aprender a fazer isso, eu quero aprender, eu estou aqui para aprender, não vou aprender tudo, mas eu preciso me interessar pelas coisas, né? Então, quanto interesse, meus irmãos, nós temos aplicado na igreja, nesse curso chamado Evangelho, né? Nesse curso que nós só vamos nos formar, preste atenção, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos encontrarmos com Ele. E a aprovação, inclusive, né, o diploma só vai ser dado ali. E vai ser, né? Passou ou reprovou? Isso que é o pior, né? Passou ou reprovou, né? Lá. Benditos ou malditos? Assim na hora, assim na lata. Não tem como você olhar, dar uma espiadinha antes para saber se você foi aprovado ou reprovado. Então eu tive que seguir Jeremias dizendo: clama a mim. Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu não gosto de ler. Clama a mim por isso. Peça por isso, porque se você não gosta de ler, no geral já é ruim. Um ser humano que não gosta de ler, no geral, qualquer livro, tá? Nem gibi eu não gosto de ler. Isso já é ruim para você como ser humano. Quando vai para a palavra de Deus, aí é pior. Como crente, aí é pior. E não tem como, irmãos, não tem como passar por cima disso. Não tem como dizer assim, não é assim mesmo, irmãos. Alguns vão ler, outros não. Não. Bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite na lei. Bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor.
Quando eu não tenho